Bom dia, eu sou Gil Pedras, Preciosas e Outros, né? Estamos de volta para dar continuidade nesse trabalho, né? Mais um vídeo de mensagens, né? E eu senti fazer mais um vídeo diante dos comentários que eu recebi do último vídeo de mensagem, né? Que foi ontem. Então eu gosto de analisar os comentários dos inscritos, né? Porque não é simplesmente você fazer o vídeo, receber os comentários, chegar lá e só bater no dedinho, só, né, no coraçãozinho. Não, gente, nós temos que analisar. As pessoas, elas se expõem, elas abrem o coração para a gente. Então eu tenho que ter por obrigação, digamos assim, de analisar cada um dos comentários. E analisando, a gente observa que a situação de muitas pessoas não são boas. Eu digo no sentido espiritual, pessoas que são conhecedoras da palavra, pessoas que estão dentro da igreja, mas que estão oprimidas, pessoas com seus lares destruídos, casamento destruído. E essas pessoas, elas precisam de um tratamento espiritual. Não é só pregar que Deus é bom, que Deus é o dono do ouro e da prata, não. Jesus, ele veio para libertar os cativos. Jesus, ele veio para trazer vida abundante. Mas eu digo, quando eu falo vida abundante, eu falo primeiramente, é lógico que é em todos os sentidos. Mas você precisa ter uma vida espiritual abundante, você precisa ser liberto, você precisa ser livre. Então eu quero estar compartilhando aqui alguns versículos da palavra de Deus. Eu peço, gente, por favor, você que se encontra oprimida, sobrecarregada, você que está na igreja, mas você não tem paz, você não consegue ver a mudança, eu peço para você, assiste este vídeo até o final. E eu vou continuar orando, se Deus me permitiu fazer uma série de vídeos assim, eu vou fazer, tá bom? Eu quero compartilhar com você na carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. No 15 diz assim: E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então, se nós analisarmos aqui, nós vamos ver que a palavra aqui está falando do Jesus homem, do Jesus que veio em carne, né? E a Bíblia está dizendo o quê? Que ele participou da carne, do sangue, ou seja, no corpo físico dele. Ele provou a morte por você. E quando Jesus, ali na cruz, ele diz aquelas palavras, Eloi lama sabachthani, que significa Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Jesus se sentiu separado, não sentiu a presença de Deus ali com ele. Por quê? Jesus, ele não tinha pecado, ele morreu sem pecado, mas naquele momento, Jesus levava o pecado de toda a humanidade. E ali, Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, naquele momento, Jesus se sente daquela maneira, desamparado por Deus. Mas por causa do teu pecado, por causa do meu pecado. Amém? Então, nós olhamos o texto e se nós olharmos aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui em Hebreus, no capítulo 4, o versículo 15 diz assim, ó: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer
das nossas fraquezas, porém de um, como nós, que em tudo foi tentado e sem pecado. Então Jesus, olha, ele tem esse poder, ele pode, porque ele participou de tudo aquilo que você participa, de dores, de sofrimento, de aflições. Jesus passou por tudo isso. Jesus entregou a vida dele lá na cruz por você. Hoje você não tem que ter medo da morte, hoje você não tem que ter medo de nada. Você entregou a tua vida para Jesus, a tua vida pertence para Ele, Ele comprou a tua vida com o sangue dele. Olha o que está dizendo aqui, ó, na parte B, na parte final do versículo 14 aqui de Hebreus 2,14, né? Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Através da morte de Jesus Cristo, o diabo foi destruído, foi aniquilado, ou seja, perdeu o poder. Ele não tem mais domínio sobre a morte. Até então, o diabo ele tinha o império da morte, ou seja, ele comandava a morte. Hoje você não precisa ter medo disso. Jesus te libertou. Hoje você é livre para adorar a Deus. Fora todos esses sentimentos de opressão, de destruição. Isso é coisa do diabo. Você pode falar, pastor, você é fanático. Eu não sou fanático, é a Bíblia que está dizendo. E se eu aceito a Bíblia como a palavra de Deus, se eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tenho que pegar isso aqui. Porque a Bíblia diz que a Bíblia ela não é de interpretação humana, mas homens santos de Deus falaram pelo Espírito Santo. Então eu tenho que aceitar o que a Bíblia está dizendo aqui, ó, pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, a saber, o diabo, é Satanás. As pessoas falam, mas tudo é o diabo. Eu falei, você é advogado do diabo, por acaso? Gente, sabe por que o diabo, às vezes, ele deita e rola dentro de um casamento, na vida de uma pessoa? Porque as pessoas não acreditam, as pessoas não dão valor. E Jesus, ele passou a maior parte do ministério dele, tratando de pessoas, libertando, curando pessoas. Toma posse em nome de Jesus, da tua libertação. Toda vez que você se sentir oprimida, lembra do sacrifício de Jesus lá na cruz, que ele já pagou o preço por você. Manda embora esse demônio que está oprimindo a tua vida, não aceita mais isso. Eu quero estar orando daqui a pouquinho para você. Se você olhar na palavra de Deus, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no versículo 38, a Bíblia vai nos dizer que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, para livrar todos os oprimidos do diabo. Jesus já fez tudo. Agora você tem que crer, você tem que tomar posse disso. Olha o que diz aqui no versículo 15. E livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. As pessoas têm medo da morte. Hoje você não precisa ter morte. Jesus já livrou você desse medo. É a Bíblia que está dizendo, ó, e livrasse a todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Se você tem medo, você está sujeito à servidão toda a tua vida. E Jesus não quer isso para você. Jesus já pagou um preço muito alto lá na cruz. Toma posse da tua libertação, declara você liberta. Declara que há poder no sangue de Jesus. Toma posse da tua bênção, da tua vitória, se liberta. Que esse mal caia por terra, seja destruído em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, eu oro aqui, meu Deus, por pessoas, meu Deus. Pessoas, ó Deus, que estão na tua presença, Deus. Mas que só andam, meu Deus, oprimidas, Senhor, pessoas
A maior parte da vida delas, Senhor, elas passam cuidando apenas de problemas, ó Deus. Pessoas que não são felizes, pessoas que andam tristes, amarguradas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, que seja quebrado esse espírito, meu Deus, na vida dessas pessoas. Eu declaro libertação para a tua vida em nome de Jesus. Acredita, mulher de Deus, acredita, homem de Deus, acredita em nome de Jesus. Você pode até dizer, eu sou liberta. Então toma posse da tua libertação. Que seja repreendido esse espírito maligno aí que tem te oprimido, que tem causado depressão em você, que tem às vezes até levado você a ter pensamentos de morte. Em nome de Jesus, eu repreendo agora esse demônio na tua vida. Eu repreendo agora esse demônio, esse espírito da morte, de opressão na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que caia por terra agora, se liberta agora desse mal, em nome de Jesus. Senhor, abençoa grandemente, ó Deus, a vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.